Evangelho de Lucas, capítulo 10. Trago um abraço da minha esposa, Poliene, trago um abraço da Sara. Nesses dias nós não estamos congregando, pois Poliene passou por uma cirurgia e razoavelmente complexa e tem tido também algumas complicações. Ontem mesmo tivemos no hospital até a madrugada e o Senhor pôde mais uma vez abençoar. Amém? Glórias a Jesus. E por fim eu queria, ontem à noite, né, a gente prepara a palavra durante a semana, mas de um modo bem particular eu gosto de dar aquela refinada nela, sempre um dia antes da mensagem, né? E eu não tive essa oportunidade de poder sentar ontem à noite. Acordei muito cedinho hoje, mas o Senhor certamente tem uma palavra muito abençoada para todos nós. Lucas 10, capítulo 10, os últimos versículos a partir do 38. Lucas 10, 38 em diante, amém? Deus abençoe você que está em casa, né, nos assistindo pelas redes sociais, que Deus possa alcançar o seu coração aí. Quem vai ver essa mensagem posteriormente, possa também, né, assim como nós aqui, ser impactados por esta palavra do Senhor Jesus. Lucas 10, 38 diz assim: E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. A vida em família, penso que é um pouco complexa, né? Os relacionamentos dentro do ambiente familiar é um pouco complexo. E a família contemporânea passa por muitas dificuldades, assim como em toda a história, né? As famílias passaram por dificuldade e no presente, né, passamos por muitas dificuldades, pois o nosso comportamento às vezes inquieta as nossas esposas, alguns comportamentos das esposas, os filhos inquietam um ao outro, e nós veremos aqui nesse texto sobre estas inquietações que um comportamento gera em outro, né? E a família contemporânea muito mais devido às muitas ocupações que nós temos, né? Então essas coisas acontecem em nossas famílias, e pensando nesse aspecto, né, de como é complexo ser marido, como é complexo ser pai, né? Há uma complexidade também por ser irmão, né? Quando temos um irmão que dá um pouquinho de trabalho, tem uns irmãos que dão trabalho, né? Tem algumas famílias que dão trabalho, né? A gente sempre tem um cunhado que dá trabalho, a gente sempre tem um sogro que dá um pouquinho de trabalho. É sempre assim, em todas as famílias há as suas facetas, há as dificuldades dos relacionamentos. E pensando nisso, o Senhor me dirigiu esse texto, né, cujo tema o Senhor também nos deu, né, as inquietações do ambiente familiar. O texto vai trazer essa luz para nós,
né, as inquietações do ambiente familiar, né? E eu lembro-me também de quando me tornei pai. Nós ganhamos emprestado de uma prima um livro, né, sobre as faixas etárias, né, do bebê, né. Eu queria pesquisar o livro lá novamente, o autor e etc., mas por causa desses motivos no qual narrei aqui, não tive tempo de trabalhar o finalzinho da mensagem. Mas eu lembro que nós ganhamos emprestado um livro, né, né, parecendo um vadimeco dos advogados, desse tamanho, só de olhar para ele dá terror, e pelo tamanho dele, e de como Josiel, bebê de 1 a 6 meses, o bebê de 6 a 1 ano, e assim, né, até aos 7 anos aproximadamente, que é o livro, e é muito interessante para ensinar os pais a compreender o comportamento de cada faixa etária, de cada momento, de cada fase, para não gerar muitas inquietações, para nós encararmos isso, né, com mais sabedoria. Quando nós estamos preparados para encarar algumas coisas da nossa vida, né, nós encaramos com mais facilidade do que se estivéssemos completamente despreparados, né? Nós temos aqui vários profissionais, né, diante de uma situação de crise no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente profissional, nós estamos preparados para encarar aquela situação de crise, porque nós fomos treinados, nós nos graduamos, estudamos e continuamente estudamos para aprender a abordar a todos os comportamentos. E às vezes a gente lida com uma situação de emergência na empresa, como alguém que acidenta gravemente, como um princípio de incêndio, né, tem que evacuar a empresa, e isso a gente já faz tudo de antemão, para que quando chegar naquele momento, todo mundo sabe o seu papel, o papel da brigada de emergência, e assim sucessivamente. Os profissionais que aqui vejo, né, são treinados para passar por esses momentos de crise, profissionalmente falando. E os momentos de crise no ambiente familiar, né, a grande escola, né, porque nós nascemos num ambiente familiar, num lar, né, e ali nós somos continuamente, em todas as faixas, treinados. Porém, alguns passam absorvendo as lições, alguns passam pelas crises, absorvendo as reflexões, fazendo uma análise, para que possamos aprender, e isso vai forjar o nosso caráter, isso vai estar trabalhando a minha personalidade. Pós a fase jovem, vou me casar, e continuo sendo forjado também no casamento. Aí vem os filhos, né, e dificuldades, e nós iremos, à luz desse texto, estar trabalhando, né, as inquietações do ambiente familiar. E existem até alguns programas de TV que fazem sátira, né, sobre o ambiente familiar. Eu quero aqui lembrar de alguns. Eu acredito que alguns aqui já viram, né, acabou mais ou menos da história, conhece aquele programa Sai de Baixo, né, aquele programa Sai de Baixo, onde apresentavam ali várias questões familiares, e a gente dava risada daqueles problemas, daquelas situações. Aquilo era só um espelho do que nós passamos dentro dos nossos ambientes, dentro dos nossos lares, né? Algumas coisas ali. Outros programas como A Grande Família, né? A Grande Família, então, traz bem esse reflexo do que é um ambiente familiar, as inquietações que um gera no outro, né? E tudo isso mexe com a gente, né? E dentro do nosso lar, nós temos algumas dificuldades, e em nome de Jesus, o Senhor quer trazer para nós isso, para que nós possamos encarar isso de maneira mais serena, de maneira mais madura, mais responsáveis, para que as crises, né, não tomem proporções, né, sem estarmos preparados. A gente faz, existem graduações bem complexas, né? Medicina é uma delas, né, que fantástico, né, a anatomia, tudo fantástico ali. Sou apaixonado com essa área. Se eu tivesse oportunidade, eu estudaria.
Mas a gente faz graduações do tipo mecatrônica. Vou fazer robô, né? Eu vou criar máquinas e equipamentos que vão trazer soluções. O pessoal da área de TI, né, é muito complexo, para poder criar ali os softwares, os programas, toda essa tecnologia tem uma complexidade tamanha por trás disso. E nós aqui, né, enxergamos só a beleza dessa tela, mas a complexidade por trás, né, é só nos bastidores que a gente enxerga as complexidades. E às vezes, quando nós olhamos para uma família, né, nós enxergamos uma família perfeita, né, temos esta utopia de que nós enxergamos em alguém uma família perfeita, um casal perfeito, filhos perfeitos, né? Mas toda família, nos bastidores, tem suas dificuldades. E é isso que o Senhor Jesus quer tratar com nós. Amém? Graças a Deus. E as histórias sobre famílias nunca acabam, né? Esses últimos anos, devido ao ataque do inimigo sobre as famílias, falamos muito sobre família, sobre relacionamento familiar. E nós, à luz desse texto, aprenderemos aqui. O verso de número 38, quero repetir. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Certamente Jesus estava indo para Jerusalém, porque Betânia era essa aldeia que se refere o texto, e é caminho de Jerusalém. E Jesus para nesse povoado, nessa comunidade, e entra na casa de Marta. O texto também diz no verso 39, que Marta tinha uma irmã chamada Maria. E nós vamos observar que, no decorrer do texto, que Marta nos parece ser a irmã mais velha, porque quando ela recebeu Jesus, e certamente havia mais pessoas com Jesus, ela ficou tão preocupada em receber Jesus, tão preocupada com as coisas que nós precisamos fazer para receber alguém, um cafezinho, né, um bolinho, e a gente prepara tudo ali, né, e esse preparo, né, quando preparamos algo para alguém, e se esse alguém for tão importante quanto Jesus, se esse alguém for um grupo maior, gera muitas inquietações, muitas tensões no momento do preparo, porque, como Marta queria servir com excelência. Esses dias eu recebi uns irmãos aqui lá em casa, e fizemos lá algo lá, e demoramos, atrasamos uma meia hora, porque demorou, é algo que vai no fogo, e quem estava fazendo era eu. Então demorou, atrasou a nossa reuniãozinha lá, porque eu estava fazendo algo e não poderia deixar aquilo ali, né? E atrasou um pouquinho, e isso gera inquietação, né? A gente fica um pouco preocupado, será que vai dar certo? Como ficou o tempero? Não é como ir, né, na casa de alguns irmãos aqui, né? Eu quero citar Luciano, que está aqui. Quando a gente chega lá, aquele bolo perfeito, parece uma cozinheira profissional. Aquela torta, a gente come uns negócios que a gente nunca viu, né? E isso traz uma certa inquietação de como vai ficar, como vou fazer algo para você, o tempero, né, o tempo da massa. Isso gera uma certa inquietação e demanda muitas atividades. Por Marta ter assumido essa responsabilidade, subentende-se pelo texto que Marta era a irmã mais velha, no qual tomou essa responsabilidade para si, assim como, né, na ausência dos pais, né, por falecimento ou por irresponsabilidade, o irmão mais velho assume toda a responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos, inclusive, né, de ser o provedor dos irmãos mais novos. A gente, várias histórias aqui entre nós, né? Então, parece ser Marta a irmã mais velha, e assumiu toda essa responsabilidade quando recebeu Jesus em sua casa. E por causa da preparação em servir Jesus, Marta se distraiu, e Jesus em sua casa, as ocupações não permitiu que ela
apreciasse tudo aquilo que Jesus queria passar para ela. No entanto, a gente aprende que quando a gente vem para um ambiente de adoração, ou quando estamos em culto, quando nós estamos adorando ao Senhor, a gente traz uma bagagem de preocupação, de ansiedade, de fadiga. Nós trazemos algumas bagagens e estas bagagens nos impedem de apreciar, de absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Quando nós ouvimos um louvor, o louvor vai quebrando essas barreiras, esses obstáculos, tudo essa carga emocional. Aí no momento da palavra entendemos que estamos preparados para ouvir a mensagem. Mas dependendo do problema, dependendo das inquietações que carregamos com a gente, por causa da família, por causa de N contextos, isso atrapalha, impede da gente de se aproximar do Senhor. Isso atrapalha, impede da gente de absorver do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nós. E Ele tem o melhor para nós. Nós queremos oferecer o melhor como Marta. Queremos fazer tudo, planejamos tudo. Mas algumas coisas às vezes fogem um pouco do controle. E às vezes nessa ânsia de preparar tudo, deixamos de absorver aquilo que Deus tem para nós. Então, em nome de Jesus, se ocupe no momento da palavra, do culto, busque estar em Deus, de apreciar, de absorver tudo aquilo que Ele tem para nós. Nós não podemos, não devemos permitir que estas questões nos atrapalhem de servir a Deus de inteireza de coração. Marta, por sua vez, estava muito preocupada com aquelas ocupações, que ela se embaraçou toda, porque ela se sentiu pressionada, afadigada, porque só ela estava fazendo aquelas atividades do preparo e de servir o Senhor Jesus. O verso 39 ainda fala para nós que Marta, assentando-se também aos pés de Jesus. Maria, melhor dizendo, assentando-se aos pés de Jesus. Marta, correndo para lá, correndo para cá. Maria, senta para ouvir Jesus. E quando o texto nos fala aqui, ela assentando-se também aos pés de Jesus, para poder aprender e de contínuo, ela ouvia a sua palavra. Ela entendeu que aquele momento precisava ter muita qualidade. Ela parou e aquele momento precisava de ser com qualidade com o Senhor Jesus. E ela entendeu isso e parou tudo, não importa o que estava ao entorno dela naquele momento. E ela adorou o Senhor e ela sentou-se aos pés do Senhor para aprender com Jesus, o Mestre. Sentar aos pés, arremete o tom de que eu estou aos pés de alguém importante, do mestre. Paulo também aprendeu aos pés de Gamaliel, e aos pés de um grande mestre. E agora Maria estava aos pés, nesse reconhecimento. Esse termo de estar aos pés significa o reconhecimento de alguém muito importante. Estar aos pés significa eu quero aprender, disposição para aprender. Parei tudo para aprender, para absorver. Que nós estejamos nesta manhã e sempre aos pés do Senhor Jesus, aprendendo com a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. Que nós possamos estar aos pés, prontos a ouvir de contínuo, ouvir sempre, porque é dele, é somente nele. Sem ele nada nós podemos fazer, inclusive respirarmos sozinhos. Sem o Senhor nós não temos condições, nem do básico. Ele é tudo para nós. Jesus é o nosso tudo. Que pena que nós percebemos isso só quando estamos vulneráveis no hospital, em casa, no leito. Que pena que nós percebemos o quanto Ele é tudo para nós
quando nós estamos doentes, quando nós estamos atormentados no último nível por estas e outras muitas preocupações. Que pena que nós percebemos essa vulnerabilidade somente neste momento. Mas que nós estejamos prontos, sempre aos pés do Senhor Jesus, aprendendo com Ele, porque Ele é a fonte da vida. O verso 40 nos diz: Marta, porém, um tom antagônico, enquanto Maria estava aos pés, Marta, porém, estava, diz o texto, distraída em muitos serviços. Distraída em muitos serviços. E quando nós trazemos isso para a nossa realidade, a gente percebe que a gente se ocupa com muitas coisas. Como nós nos ocupamos com aquilo que não é necessário? Como nós nos ocupamos com aquilo que não é necessário? Nós trabalhamos e estudamos. Alguns aí se aventuram a fazer mais de uma pós simultaneamente. Continua sendo ainda marido, sendo ainda pai, vivendo todo um contexto que gera muita demanda de tempo da nossa parte, e ainda nos aventuramos a ser empreendedores. Trabalhamos até altas horas. Além do Facebook, eu tenho Twitter, eu tenho WhatsApp, eu tenho outras redes sociais, eu tenho o Instagram, e toma tempo diário estas redes sociais, dará manutenção numa rede simples, só de amigos ali, só para ver como é que está o andamento da situação das coisas. Ainda mais quem trabalha com isso, demanda muito tempo, até para quem faz a gestão dessas redes sociais de forma simples como eu, toma tempo. Toma tempo. E isso é desnecessário, que quando chegam os filhos, a esposa, sempre tem uma queixa, né? Sempre tem uma inquietação. Você fica muito nessas redes sociais, você fica muito nesse celular. E isso acontece. E isso está lá nos bastidores. E a gente vai perdendo tempo, distraídos com muitas coisas, que não, às vezes não é tão necessário dedicar muito tempo naquilo. E ainda trabalhamos, cursamos inglês, e muitas coisas, muitas coisas. Vamos ao clube 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. A família contemporânea, ela tem umas demandas, e no final nós vamos relatar mais isso com mais detalhes. Mas a gente se ocupa com muitas coisas, e deixa aquilo que é essencial, família, de lado, em segundo plano, por causa de muitas coisas. Ainda diz o texto que Marta andava distraída em muitos serviços, aproximando-se do Senhor Jesus, e trouxe algumas alegações de Maria para Jesus, algumas questões. Ela ficou inquieta por ela estar trabalhando sozinha. Ô Senhor Jesus, aproximou de Jesus e disse: não te importa que eu te sirva só? Fala com Maria para vir me ajudar. Enquanto eu estou fazendo café, ela olha o bolo, ou vice-versa. E ela vai batendo a massa, vai fazendo a torta. Mas Jesus não estava preocupado com o tempero daquilo que ela estava fazendo, daquela dinâmica toda de receber alguém em nossa casa. E ela se aproximou do Senhor e disse: ó, Maria não está me ajudando, em outras palavras, né? Maria não está me ajudando, eu estou aqui te servindo só, essa trabalheira toda. Ambiente familiar. Maria priorizou estar aos pés do Senhor Jesus. Marta em servir Jesus. 2 boas ações. E olha a distinção, olha o porém do texto. Porém, Marta estava ansiosa e afadigada. Ela se aproximou de Jesus para falar da queixa, da inquietação que ela tinha acerca de Maria. Olha que legal isso. E às vezes, para mim poder falar da inquietação
que as atitudes da minha esposa têm gerado em mim? Porque naquele ambiente familiar, estava numa casa, numa aldeia, lembra? Ambiente familiar, duas irmãs, uma assumiu toda a responsabilidade e a outra supostamente não, porque ela priorizou o momento. E isso gerou no coração de Marta uma inquietação. E Marta se aproximou de Jesus para falar de Maria. Marta não foi no clube falar da irmã dela, para as amigas. Aí eu quero trazer para nós alguma inquietação que nós temos da esposa. Não é no campo de futebol que eu vou falar com os meus amigos. Nossa, minha esposa, pelo amor de Deus. Não é no clube que é hora de me abrir com um amigo lá no clube e as pessoas em redor na sauna, que eu vou falar do comportamento do meu filho que tem me incomodado. Não é indo para as redes sociais para poder falar do vizinho, da esposa, do cunhado, da cunhada, do primo. Vai até a fonte, porque na fonte ele pode mudar. Marta foi até Jesus falando da queixa que ela tinha com Maria. Meu irmão, em nome de Jesus, vai aos pés do Senhor Jesus, se aproxime de Deus para poder falar alguma coisa, um comportamento que a sua esposa tem e tem gerado em você inquietação. Nós falamos com os amigos, falamos com os irmãos da igreja, mas nós não falamos com quem é necessário falar, que é Jesus. Marta poderia ter falado de Maria e brigado, mas pelo contrário, o fato dela se aproximar com Jesus, podemos entender que ela foi em oração até Jesus, para poder falar aquilo que estava gerando inquietação no coração dela. E quantas coisas nós temos de inquietação, né? Um com o outro, né? Um comportamento que às vezes gera em nós algumas emoções tempestivas, mas nós não vamos até Jesus, porque tem comportamento humano que ele é repetidas vezes ele acontece, repetidas vezes o cônjuge, o filho tem aquele comportamento e você percebe que aquilo é algo que Deus precisa mudar. Aí nós falamos com um amigo algo que Deus precisa mudar. Vá até o Senhor Jesus, aproxime-se dele, vá até ele e fala: Senhor, eu estou aqui como uma mãe preocupada, olha os meus filhos nas drogas, olha as amizades dos meus filhos, porque as amizades dos filhos geram inquietação nos pais. Senhor, olha as amizades dos meus filhos, porque é Jesus que pode mudar as amizades do seu filho. É Jesus que pode mudar o comportamento da sua esposa. É Jesus que pode mudar o comportamento do seu marido. Então se aproxime-se como Marta do Senhor Jesus e em oração fala das inquietações do seu coração. Peça ao Senhor para mudar. Nós vamos em fonte errada, expomos o problema com as pessoas erradas. Vá até o Senhor Jesus, aproximando-se dele, diz o texto, ela disse: Senhor, não me importa que Marta me sirva só, que eu te sirva só, e Maria está aí, assentada, ouvindo a tua palavra. Em relação a Maria, Marta se dirigiu ao Senhor. Verso 41, e respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, enfatizando, estás ansiosa e afadigada. Isso aqui é subproduto das muitas ocupações. Ansiedade, fadiga, estresse. Isso aqui é produto das muitas ocupações. A esposa, além de trabalhar, ela é dona de casa, cuida de nós e ainda cuida dos filhos. A roupa tem que estar limpinha, em algumas ocasiões até passadinha. E às vezes o marido é detalhista com aquilo, mas não ajuda, gera inquietação e traz no coração da esposa fadiga e ansiedade. Talvez aqui um motivo que a sua esposa tem estado muito estressada, porque você não ajuda ela. Talvez aqui,
Para os jovens, talvez aqui o motivo da sua mãe ser estressada. Aí você lá na escola, nossa, minha mãe é chata, nossa, minha mãe é estressada. Mas por que você não dobra a cama todo dia que você levanta? Ela é chata porque ela fala daquilo que é certo para você fazer para o seu aprendizado. E ela fala repetidas vezes porque você não muda o seu modo. É você que é chato. É você que precisa mudar o seu modo. Além de falar com o filho, vá até o Senhor Jesus e fale com ele também. Amém? Além de falar com o marido que ele tem que ajudar lá, ao menos na salada. Faz mais do que isso também. Lava o arroz. Faz mais do que isso. Você chega do serviço mais cedo, o varal está cheio de roupa, sequinha, que ela, 6 horas da manhã, acordou para poder colocar na máquina para lavar, e é só você chegar mais cedo e estender a roupa no varal, que seja tudo torto, tudo descolorido, né? Porque tem algumas esposas que, roupa branca, peça por peça, agora é a hora da calça, agora é a hora da bermuda, agora é a hora das camisetas, agora é a hora das... Não é assim? Mas coloca tudo misturado, não tem importância, mas coloca no varal. Coloca fora da ordem, mas coloca no varal, faz o seu papel. Isso tem gerado inquietação na sua esposa. Isso tem gerado inquietação na sua mãe, no seu pai. O seu comportamento, a sua negligência tem gerado inquietações. E essas inquietações geram estresse. E nós precisamos tratar isso com o Senhor Jesus. E precisamos tratar isso entre nós também. Marta, estás ansiosa e afadigada. Isso é uma causa e efeito das muitas ocupações. E eu quero que você, como pai, como marido, como filho, como esposa, reflita nisso. Os afazeres domésticos também é nossa responsabilidade, maridos. É nossa responsabilidade. Ah, mas eu não sei, não tem problema. Faz do jeito que você sabe, ou então aprende com ela. Porque tem esposa, né, que ela sai mais cedo para o trabalho, então nós ficamos na cama até mais tarde, então a obrigação de arrumar a cama é quem levanta depois, quem levanta por último. Aí, nós maridos, né, às vezes não temos aquele domínio em puxar o lençol bonitinho, né? Não temos o domínio, né, Mateus? Aí a esposa é daquela que para poder colocar um lençol tem que ter um esquadro, uma trena e uma régua, porque tem que ficar certinho, dobradinho. Se der orelha assim no lençol, ou aquela linha de mal puxado no lençol, a esposa, meu marido, você não faz direito. Em nome de Jesus, ensina ele ao invés de gritar com ele. Ou então você absorve aquilo como algo que ele está querendo te ajudar. Aí ele para de arrumar a cama, aumenta a queixa. Mas você é chata. Ajuda. Às vezes ele não faz, né? Gera isso aqui, ó, fadiga. Agora ele faz. E você ainda martela, não fez direito. Martela, não fez, você não faz nada direito. Né? Nós não temos tantas habilidades assim. Nós jogamos às vezes 10 bolinhas para o ar e dominamos ela sem deixar cair no chão. Mas o lençol nós temos dificuldade com ele, rapaz. A louça às vezes que fica um pouco mal lavada, capricha, varão. E como um bom empreendedor, né, porque eu já trabalho, já estudo, faço um monte de coisa, eu estou abrindo uma empresa. Vou ensinar os maridos a cozinhar, dobrar a cama, depois disso pode fazer as inscrições ali fora, ali, que eu vou ensinar os maridos a fazer algumas coisas em casa. Abrir uma empresa, vou ficar milionário. Porque as esposas pagam. Às vezes, para o marido aprender, elas pagam. Paga. Mulher gasta. Mulher gosta de... Mulher paga. Um dia desse, fui tomar um café com uns amigos ali no centro. 2 irmãos aqui da igreja, nós fomos bater um papo, fomos na cafeteria. Era 20 horas mais ou menos. E as vitrines, eu queria naquela noite, rapaz, comprar muita roupa, Josiel. Naquela noite eu estava com uns 10 mil reais no bolso só para comprar roupa. Não tinha nenhuma vitrine aberta, 8 horas da noite no calçadão da cidade. Vitrine masculina. Só tinha vitrine feminina. Eu não comprei a roupa porque eu não vi nenhuma peça de roupa ao meu interesse. Aquele dia eu estava com 10 mil reais para gastar, só com roupa e sapato. Eu não comprei porque não tinha nenhuma vitrine aberta. Mulher investe.
Então eu estou abrindo aqui uma empresa, depois eu passo o nome da empresa, para ensinar os maridos a bons comportamentos, a mudar o seu modo, para poder trazer harmonia no ambiente familiar. Colocar uns pingos nos is, estamos gerando tensões. O filho gera tensões nos pais, porque deixa de cumprir algumas tarefas domésticas. Marta estava ansiosa e afadigada com muitas coisas, porque só estava sobre ela pressão, só estava sobre ela. E nós filhos, às vezes, deixamos as coisas a desejar, não colocamos, ao invés de colocar a roupa no cesto, o verbo é colocar, não é jogar a roupa no cesto. Aí eu jogo a roupa no cesto, aí uma calça fica dentro do cesto e a outra fica do lado de fora assim. Não sei se isso acontece em algum. Aí do cesto, uma calça, uma perna dentro do cesto e a outra perna querendo sair do cesto. Ou então, eu tiro a roupa correndo, né? Aí uma perna ela vira do avesso e a outra perna está do avesso. Aí na hora da esposa, né? Ou da filha, mas já vai ajudar a mãe na tarefa doméstica, que os maridos não percebem isso não, porque não fazem. Por isso que eu quero abrir uma empresa para ensinar os comportamentos. Brincadeira, viu, irmãos? Mas, aí uma perna está do avesso e a outra está do lado normal, do lado que tem que ficar. A esposa demora meia hora só desvirando calça no sábado de manhã, porque geralmente é fim de semana que ele tem tempo de lavar. Demora meia hora para poder desvirar a camisa, que tem que desvirar, porque o marido tirou sim, só jogou no cesto. Tira a calça direitinho, puxa a perna ali, ó, para facilitar para ela. Vai sobrar mais tempo para vocês passearem no shopping, se você fizer isso. Vai sobrar mais tempo para você saborear melhor aquela pizza. Você arruma a casa sábado o dia inteiro, hein? Tem nem tempo para ir comigo no futebol, 4 horas da tarde, coitado. Acordou cedo para arrumar futebol, não tem tempo, porque você não ajuda. Os filhos não ajudam. Joga a roupa no cesto, colocar. Depois nós vamos colocar, conjugar o verbo aí, tá? Eu coloca, tu coloca, nós colocamos. Isso funciona em família, hein? A mãe pode conjugar o verbo lá com os filhos. Filho e marido, chama a família lá no banheiro assim, ó. Eu coloco, tu coloca, nós colocamos. Ela pode conjugar o verbo, funciona. Funciona. Isso se aplica no ambiente familiar. Isso elimina tensões, inquietações, elimina ansiedade e fadiga. Quando os pais são sábios, vai para o Senhor. Senhor, toma meu filho em tuas mãos. Quando não é sábio, fala para a família inteira que o menino é desorganizado, né? Fala para todos os amigos dele, sabe que a esposa é chata por essas coisas. Porque eu deixo de falar com Jesus e vou falar para os outros. Marta procurou Jesus para falar das inquietações que ela sentia com relação a Maria. Amém? Ansiosa e afadigada com muitas coisas, e uma só é necessária. Sobrecarga. E às vezes, né, essa sobrecarga, essas coisas, então eu trabalho de dia, estudo à noite, e fim de semana eu faço a minha pós-graduação. E ainda de quebra eu faço cursinho de inglês e espanhol, no tempinho que me sobra. Aí eu gosto muito daquele programa favorito que passa tal hora. Então a gente se ocupa demais, aí eu tenho que dar manutenção nas redes sociais. Se ocupa demais com muitas coisas e perde a essência no ambiente familiar. E quando os pais são assim, se sobrecarrega, também ocupa os filhos. Os filhos estudam de manhã, balé às 14 horas, 15h30 tem inglês, 18 horas tem o futebol no clube lá para criança, ou natação. De tanto que somos afadigados, sobrecarregamos também os nossos filhos. E isso traz tensões no ambiente de trabalho. Isso nós vamos perdendo o convívio, a comunhão. Nós vamos perdendo os nossos filhos. Perdendo as nossas esposas, maridos. Vai aumentando as distâncias.
Maria escolheu a boa parte, diz o verso 42, e caminhamos para a conclusão. Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Maria escolheu. A escolha de Maria gerou inquietação em Marta. Eu quero frisar aqui algumas situações conflitantes no seio familiar. Pontualidade. Eu vou soletrar. A pontualidade, ela traz muitos conflitos, né? Pontualidade. Talvez os maridos, né, querem fazer um jantar romântico. Ou vamos, aí sem comentar com a esposa, ó, já liga no restaurante, ó, prepara aquela mesa aí. Prepara aquela mesa aí. Com flores. Apaga a luz lá do cantinho do salão que eu vou chegar lá com a minha esposa. Pode colocar aí 19h30, eu vou estar aí. 19h30. A esposa termina de arrumar 21 horas. Acabou o jantar. Marquei 19h30 com um amigo meu do restaurante lá, José. Marquei 19h30, a esposa terminou de arrumar 21 horas, acabou o jantar. Além do jantar ter acabado, porque um ou outro aí pode ser, né? Pode não ter pontualidade. Ou então sai atrasado. Uma noite que era para ser maravilhosa, o marido ficou nervoso com a falta de pontualidade. Acabou com a noite que seria espetacular. Acabou com o esquema, a engenharia que o marido fez para poder levar no restaurante. Aí o marido sai nervoso, acelera, pula, quebra-mola, né? Freia, chega em cima da lombada assim, a gente freia assim só para a esposa, mas os meninos tomar aquele arranco assim, porque eu estou nervoso, porque atrasou. Se a esposa não segurar bem, ela quebra o salto sentada no banco, porque a freada foi tão brusca. A gente sai de casa nervoso pela falta de pontualidade. Atrapalhou todo o nosso esquema, todo o ambiente, todo o que nós aproveitaríamos, todas as memórias que iríamos construir naquele passeio, foi atrasado porque frisou demais o cabelo. Se você demora muito para arrumar, acorda 6 da manhã para você sair 19h30 com seu marido. Mas pelo amor de Deus, não atrasa não. 10 minutos é tolerar, passar disso você vai ter que pular a lombada comigo, hein? Então, em nome de Jesus, essas coisas trazem tensões, irritações, inquietações, dificuldades, geram problemas. Por causa de um, gera dificuldade no outro, dificuldade no relacionamento. Isso é efeito colateral de algumas coisas que está faltando colocar os pingos nos is. A pontualidade, os atrasos na hora de sair, um passeio bacana, vira um campo de guerra, devido à falta de paciência de um dos dois. Geralmente acontece com os maridos, né? Eu já mudei a tática lá em casa, irmão. Já mudei a tática. Nós vamos sair, né, a gente combina lá um horário, ó, 19h30. Aí quando elas falam assim, tô pronta, aí eu posso ir tomar banho, eu posso ir passar minha roupa, né? Eu posso começar a me arrumar, que quando eu terminar de arrumar, aí elas se aprontam junto comigo. Eu sem banho, sem nada, e elas todas maquiadas, toda pronta, eu já subo, lá em casa o banheiro é em cima, né? Eu subo as escadas e falo, ó, já tô pronta, hein? Nem tomei banho ainda. Falo, já tô pronta, hein? Porque, né, é rápido, a gente é rápido, vocês demoram mais, vai mais cedo. Para ficar mais bonito também, tem que ficar, né? Então, meus irmãos, em nome de Jesus, a pontualidade traz. Agora um outro fator e nós vamos concluir com isso. São muitos fatores conflitantes no ambiente familiar. A pontualidade é um deles. Para fechar, nós vamos falar de organização. Como que isto é conflitante? A falta de organização, ela traz conflitos. Ela gera ansiedade, fadiga na mãe, no pai, estresse, em todo o ambiente familiar por falta da organização. Aí o filho fala assim, todo dia minha mãe fala isso. É porque todo dia você deixou o calçado fora do lugar.
Minha mãe é chata. É por causa do seu comportamento, que não está legal. Tem que colocar no lugar. Meus pais são muito chatos. Nosso Deus. Seja organizado. A chatice vai acabar quando você se transformar num filho organizado. Simples. Quando você se tornar um filho organizado, sua mãe vai... E quando você também entender que você tem obrigações domésticas no seu lar. A pia está cheia de louça. Lava a louça, rapaz. Não deixa lá mais um copo, não. Lava a louça. Lava a louça. É a oportunidade que temos de mostrar os nossos frutos. E nós perdemos a oportunidade de mostrar os nossos frutos. O varal está cheio de roupa lá. É a oportunidade do marido que chega mais cedo do trabalho, mostrar os frutos, tira a roupa, dobra ela bonitinho, coloca em cima da cama, depois a gente guarda junto. Momento de comunhão nas tarefas domésticas. Isso é espetacular. Não deixa mais um copo, não, lava a louça. Filho, marido. Geralmente isso acontece com nós, não sei porque os filhos do marido dão um problemão, né? Não sei porquê. Seja organizado. Nós também temos obrigações com relação às tarefas domésticas. Escova o dente, encheu a pia de pasta. Aí sai e vai para o serviço, vai para a escola. Aí a mãe vai escovar o dente logo em seguida. Nossa Deus, irmão, aquilo ali 7 horas da manhã, aquilo ali é como se fosse um AVC para ela. É um princípio de fato. Aquilo ali já arrebentou com o dia dela, pelo amor de Deus. Aí eu vou ensinar para as irmãs agora aí, ó. Pega um paninho, aquela toalha inteligente de seca rápido lá. Pega um paninho, coloca do ladinho assim. E se for possível, para tornar mais didático, até imprime lá. Favor, o paninho está aqui para você secar depois que você escovar dente. Seja até mais didático. Escreve. Nós precisamos de aprender que nós precisamos de dar descarga quando eu faço xixi. Nós temos dificuldade com isso, Laura. Alguns têm. Aí na hora que a esposa vai, coitada, ela fica mais próxima. Nosso Deus, aquilo ali mata ela, ela volta sem fazer xixi. Ela fica o resto do dia. Ela dá descarga e sai, igual aqueles meninos pirracentos, né? Todo mundo conhece crianças pirracentas. E sai marchando, porque, irmão, pelo amor de Deus, vamos eliminar tensões. Vamos eliminar tensões, vamos eliminar as dificuldades. A organização é tão simples. Seja um filho organizado, seja um marido organizado. Devido às muitas atividades, nós temos perdido os nossos filhos. Temos perdido os nossos casamentos. Temos perdido o convívio familiar. Devido às muitas atividades, que seja profissional, que seja no lar ali, nós temos perdido a amizade dos nossos filhos. Assista um filme com seu filho, rapaz. Sei que você já passou da fase da Marvel, não gosta mais do Homem-Aranha, já foi Homem-Aranha, já representou um super-herói para você, mas para o seu filho representa um super-herói ainda. Investe um tempo assistindo um filme com ele. Ensina os seus filhos a fazerem as tarefas da escola, para você ter um tempo com ele. Não é só o fato de assistir o filme, não é só o fato de fazer as atividades da escola, é questão de ter um tempo com ele, é um tempo de intimidade, é um tempo precioso que nós temos perdido pelas muitas ocupações. Ali você está transmitindo seu caráter para o seu filho. Ali você está permitindo que ele fale talvez de um abuso, de um bullying que está sofrendo na escola, na rede de amigos. Ali é o momento que ele vai ter a confiança de desabafar com você, de comentar que está apaixonando por uma garota. Mas
Ele fala com os outros porque os pais não têm tempo. Por causa das muitas coisas, temos perdido a nossa família. Priorizar aquilo que é importante. Aquelas frases, né? Aí o filho caminha assim: ô pai, me ajuda aqui. Olha o desenho que eu fiz, aquele desenho, né? Aquele desenho super engraçado, né? Aquele risco assim, bem bonito. Tem uns riscos que é lindo, né? Aí você tem que falar para o filho: parabéns, filho. O colorido está ótimo, dentro das margens, riscou até a mesa. Está lindo o seu desenho dentro das margens aqui, filho. Parabéns, meu amor. Isso vai incentivando o seu filho. Isso vai mostrando para ele que ele é o filho. Ó, porém, você errou nesse cantinho aqui. Ó, não precisa, até na linha você tem que riscar até aqui, filho. Vai mostrando para ele os limites ali, como diz os antigos, na folha de papel. Vai mostrando os limites para ele ali na folha de papel. E nós estamos perdendo isso porque eu estou muito ocupado. Eu assisti o jogo, 90 minutos. Aí tem 2 horas de resenha. Assisti o jogo até 11 horas da noite. Eu vou dormir 1 hora porque eu fiquei escutando os comentários lá. Aquilo que foi impedimento, aquilo que não foi, aquilo que foi falta, aquilo que o VAR errou. Aí perdi o convívio depois do jogo com a minha esposa, com a minha família, porque eu fiquei na resenha ali, não priorizei aquilo que é importante. E isso vai trazendo desgastes, né? Não tenho tempo, o pai nunca tem tempo. O papai está trabalhando, filho. Prioriza, pausa um pouco o que você está fazendo e vai fazer. Para não gerar tensões. E com o passar do tempo, irmãos, mais 5 minutos eu termino. Com o passar do tempo, a paciência vai se esvaindo. Com o passar do tempo, a paciência vai se esvaindo. Antes a esposa falava: bem, coloca a toalha lá, amor, não deixa o copo. Filho, leva o prato para a cozinha. Depois de um tempo, esse tom muda. Por causa da ansiedade e da fadiga que vai causando. Leva o prato, traz para cá, e não sei o quê. Vai aumentando as distâncias. Mude o seu modo, para Deus começar a fazer um milagre no seio da sua família. São comportamentos que mudam, que podem ser mudados. Aí, às vezes, estamos conversando assim, né, com alguém, aí já aconteceu algumas vezes comigo, né, a gente observa que o marido chega para a esposa de forma áspera: você não fez aquilo lá. E a gente está lá na casa dele, está brigando com a esposa, porque é tão comum aquela desavença, já perdeu a paciência, porque não mudou, demorou a mudar ou não mudou ainda, já perdeu a paciência, agora não é mais: bem, traz o copo lá. Né? Então, nós precisamos, o tempo vai, a esposa vai perdendo a paciência, os pais vão perdendo a paciência com os filhos vão perdendo a paciência com o pai, vai gerando tensões, as inquietações vai ganhando proporções tamanhas, que nós perdemos os nossos filhos, perdemos a nossa família, perdemos o carinho que havia no seio familiar, e fica aquela história: era uma família tão bacana, até que os comportamentos não foram mudados. É tão ruim presenciar a discussão de um marido com a esposa, de um pai brigando com o filho, ou o contrário. Isso é complicado. Mude o seu modo, mude o seu comportamento. E depois que já perdeu a amizade dos filhos, com relação a essas atividades, as inquietações, porque tem famílias que já perderam isso, os filhos já não conversam mais com os pais, por causa das tensões. Além de ir até os pés do Senhor Jesus, além de ir, mude o seu modo com o filho. Mude o seu modo, você filho, com o seu pai. Mude o seu modo. Ganhe, se perdeu a amizade, conquiste a amizade novamente. E depois que você conquistou a amizade, criada por essas distâncias, criadas por essas inquietações, depois que você conquistar ele, para você conquista ele para Jesus também. Tudo começa na amizade. Conquista para você, depois você conquista para Jesus. Um pastor ali do Rio, né, numa mesa redonda, ele falando que ele gostava muito de moto, e na cidade dele tinha um grande clube de motoqueiro. Ele comprou uma moto e foi
para o meio dos motoqueiros. Diz ele que quando eles cansavam nas estradas de roda, lá ele sentava na calçada, lá no asfalto, e ia bater papo com os motoqueiros, ganhando os motoqueiros para eles. Ah, mas você é louco, rapaz, vou fazer parte de um grupo de motoqueiros, rapaz. Você é louco, você vai fazer parte do grupo tal, da tribo tal. Não, rapaz, eu estou ganhando eles para mim. Depois eu ganho eles para Jesus. Relaciona, cria pontes. Ganha ele para você, depois você ganha ele para Jesus. Mude o seu modo para Deus operar, para Deus fazer milagres. Para concluir, Hebreus 10, 36. Hebreus 10, 36. Depois você lê com bastante calma lá na sua casa. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Harmonia, as inquietações. Depois que tiver tudo tranquilo, tudo em paz, os milagres vão acontecer. Primeiro conserta, depois você traz a oferta. Nós aprendemos assim? Primeiro você conserta. Amém? Guarde esta palavra no seu coração. Guarde esta palavra no seu coração. As inquietações do ambiente familiar podem fazer você perder sua família. Mude o seu modo, mude o seu comportamento. Nós vamos trabalhar muito com casais, com famílias aqui na igreja.